nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda parte da 7ª temporada de Doctor Who, essa nossa maratona doida que eu tô fazendo aí desde muito tempo atrás, falando sobre todas as temporadas da série, desde a primeira até a mais atual. Eu já fiz o vídeo sobre a 7ª temporada parte 1 e agora é a parte 2, que começa no episódio Os Bonecos de Neve, ali quando a Jenna Coleman oficialmente assume o papel da Clara Oswald ou da Oswin. Quem é essa mulher? E nesse vídeo então eu vou explorar um pouco isso e eu quero tentar meio que explicar quem é a Clara, trazer uma visão geral dos episódios e também a gente precisa entender que nessa temporada teve muitas peculiaridades e que são necessárias pra gente entender o contexto dela. E uma das principais é que o Steven Moffat, que era o produtor executivo da série e também o escritor do episódio especial de 50 anos, estava focado em fazer esse especial de 50 anos, então ele estava enlouquecido fazendo isso. Ele estava fazendo a 7ª temporada e também ele estava nesse meio tempo gerenciando Sherlock, aquela série que ele fazia junto com o Mark Gatiss. Então é muita coisa. Mesmo assim, ele conseguiu cumprir o papel dele e entregou diversos episódios. Então, o que acontece aqui? Na 7ª temporada, a gente viu a pausa aí da Amy e do Rory, que eles foram levados pelos Anjos Lamentadores e depois o doutor decide, não, eu vou viajar sozinho, não quero mais saber. Então ele estava revoltado porque não queria mais perder pessoas e decide viajar sozinho. E aí é quando a gente vem para esse episódio Os Bonecos de Neve, que é o especial de Natal. Ele tem uma inspiração em Sherlock Holmes, dá pra ver que o Moffat estava focado nisso, e também ele tem uma pegada de uma história infantil com o mesmo nome, que tem aquele boneco de neve que ganha vida. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, o boneco de neve ganha vida porque a grande inteligência, essa criatura que é mais como se fosse uma entidade que surgiu lá na série clássica e aparece aqui na 7ª temporada, dá vida aos bonecos de neve, e depois essa grande inteligência é a vilã principal dessa temporada. Ela vai aparecendo aos poucos nos episódios e principalmente lá no final dessa temporada, no episódio O Nome do Doutor. Então aqui começa. E no episódio Asilo dos Daleks a gente já viu a Clara, na verdade a Oswin Oswald, que também aparece agora nesse episódio na Era Vitoriana. E ninguém entende o que está acontecendo. O doutor fica extremamente confuso. Ele não viu a princípio a Oswin lá no episódio Asilo dos Daleks porque ela era um Dalek, mas depois, vendo o nome no túmulo no final desse episódio, Os Bonecos de Neve, o doutor lembra, olha, é a Oswin, é a Clara Oswin Oswald. Todo o envolvimento dela nesse episódio leva à morte dela e faz com que o doutor fique, meu Deus do céu, o que é essa pessoa, o que tá acontecendo aqui, como ela morreu lá como Dalek e agora ela tá aqui de novo na Era Vitoriana. E aí é todo o mistério que se cria nessa temporada, obviamente. Só destacando, esse é um especial de Natal muito lindo, muito bom. Eu adoro esse episódio, tem coisas maravilhosas. Já deixo aqui destacado como a voz da grande inteligência é o Ian McKellen, o Gandalf de Senhor dos Anéis. Tem a introdução da TARDIS, uma das mais bonitas, mais interessantes visualmente, a introdução da TARDIS daquele jeito de conto de fadas, a TARDIS vivendo ali nas nuvens e todo esse enredo do doutor sendo revoltadinho e meio emo, trocando de roupa, né? E a TARDIS também regenerando porque o doutor já não reconhece mais aquele ambiente todo laranja e feliz que era da época da Amy. Então aqui muda muita coisa e é legal porque eu vivi o contexto disso e era interessante ver como essa mudança marcou, porque a TARDIS mudou, tudo mudou e era um cenário muito mais sombrio, muito mais frio, mas mesmo assim
introduziram a TARDIS de uma forma magnífica e muito linda. E aí começa o mistério, quem é a Clara? No episódio Sinos de St. John, que é um episódio mais terra nos dias atuais, que faz uma crítica à internet, Wi-Fi e tudo mais, ele tentou fazer uma brincadeira com o blink, né, o não pisque, nesse caso era o não clique na rede da internet, e é a grande inteligência mais uma vez aqui atuando e prendendo as pessoas ali nesses computadores, na rede, enfim, e sequestrando as vidas dessas pessoas e mantendo elas presas ali. Lembra um pouco daquele episódio lá no início da série, que também as TVs capturam as pessoas, é um episódio atualizado daquele. A gente aqui tá falando da internet e lá tá falando do início da televisão. Então meio que uma comparação assim, a internet, a TV roubam a alma das pessoas, enfim. É um episódio basicão assim, então ele começa a introduzir novamente a Clara, dessa vez oficial como companion, e vai levando o espectador a tentar conhecer um pouco mais dessa personagem, que agora é uma personagem do mundo atual. Ela não é do passado, ela não é do futuro lá nos Daleks, ela é uma pessoa normal. E isso intriga o doutor muito. Tem aqueles clássicos episódios de viagem para outro planeta, para outra civilização, como Os Anéis de Akaten, que tem um dos melhores discursos desse 11º Doutor, um episódio lindo que traz a música como também principal componente dele. É legal ver o Doutor e a Clara explorando outro planeta e lutando contra uma criatura que prende essas pessoas, quase que são escravas desse deus ali que tá sugando a vida delas para que elas continuem alimentando esse deus. É ótimo. E é até legal ver que esse deus é um parasita, e a gente também pode relacionar com os deuses agora, o panteão dos deuses, nessa temporada atual da série, que eu não vou falar muito sobre isso para quem tá acompanhando aos poucos e não assistiu ainda a temporada nova, mas é interessante ver que Doctor Who tem o tema dos deuses agora, mas esses deuses meio que foram aparecendo aleatoriamente também em temporadas do passado, mesmo que não fosse proposital. Então as coisas acabam se conectando aos poucos, o que é legal. Mas é um episódio lindo, e a gente vai vendo o desenvolvimento da Clara um pouco melhor, da mãe dela que morreu depois, né, e tem todos esses flashbacks. E a Clara é uma pessoa que a princípio aqui quer viajar, quer conhecer o mundo, mas estava impedida porque situações na vida aconteceram e ela não pôde viajar, então agora ela tem essa oportunidade com o doutor. E o doutor e a Clara viajam, vão descobrindo mundos, eles vão para um lugar, um submarino, no terceiro episódio, no episódio Guerra Fria, que é escrito pelo Mark Gatiss. É um episódio que eu gosto dele, da ideia dele de ser um episódio de terror, assim, e que introduz novamente os Ice Warriors lá, vieram da série clássica, do segundo Doutor, do terceiro Doutor, e aqui eles voltam e vem um Ice Warrior só, e é um episódio que deixa essa claustrofobia e terror bem interessante, e também leva o Doutor e a Clara a se conectarem mais também, leva eles a um perigo maior nesse tipo de aventura, que vai variando, e há uma variação interessante. Primeiro a gente tem na Terra, depois um episódio em outro planeta, várias culturas, e agora um episódio focado em claustrofobia, em conhecer uma espécie alienígena e fugir dela. O meu único problema maior desse episódio é terem mostrado o rosto do Ice Warrior sem armadura. Fica brega, não ficou bom, porque efeito especial não tava legal nesse episódio. Então eu acho que o mistério do Ice Warrior, se ele fosse sempre aquela criatura naquela armadura e a gente não visse ele em nenhum momento, teria ficado muito melhor. Agora vem um dos meus episódios favoritos dessa temporada, é o Hyde, também em português é Oculto. É um episódio mais focado em ver como a Clara se sente sobre o futuro e sobre viajar com o doutor, porque para ele
todos os acontecimentos da humanidade estão sempre ali na palma da mão. E para ela vai seguir em frente em algum momento, ou ela vai morrer em algum momento, e ela fica com esse gosto amargo na boca, dizendo pro doutor: a gente é minúsculo para você, porque você vê a passagem de tudo e a gente não, a gente é só pequenas pessoas que viajam com você. E aí o doutor, não, ele diz, não, os seres humanos, você especificamente, a Clara, é o único mistério que vale a pena desvendar. E esse episódio é de terror, ele traz o terror, 100% terror, né, aquela coisa de falar com espíritos, descobrir o que está acontecendo numa casa muito mal assombrada, e aí tem um fotógrafo que tira foto desses espíritos, e tem a pessoa que é vidente ali e tem essa sensibilidade de conversar com esses espíritos, mas aos poucos a gente vai descobrindo que não, é tudo ficção científica, um universo de bolso lá, e as coisas viram Doctor Who bem rápido. Mas eu adoro esse episódio, do início ao fim. Pra mim, esse raid oculto é um dos melhores da temporada. E depois, a jornada pro centro da TARDIS é algo que muitas pessoas esperavam de Doctor Who, fazer um episódio focado em investigar a TARDIS. E como a TARDIS mudou, ela mudou o visual, mudou tudo, fica uma coisa meio hostil, você não sabe o que é essa TARDIS. E é legal que aqui eles trazem esse conceito da Clara se perde dentro da TARDIS e o que acontece aí dentro, o que acontece nos corredores da TARDIS. Tem muitas cenas icônicas, a gente vê a piscina da TARDIS, a biblioteca, todos esses ambientes, aquela árvore também que os carinhas lá tentam roubar a engenharia lá da TARDIS, aquela árvore que sei lá o que é aquele negócio, enfim. E que a TARDIS é mostrada aqui como um ser vivo. E eu gosto muito desse episódio. Ele tem os personagens secundários ali, aqueles irmãos, não são muito legais assim, eles são bem estranhos, principalmente irmãos mentirem pro outro irmão que ele na verdade é um robô, um androide, seja o que for. Não é muito bom da parte deles isso, mas o episódio envolvendo a TARDIS, mostrando essas pessoas do futuro, são eles queimados, que morreram queimados, perseguindo eles mesmos, e tem todo esse wibbly wobbly, time-wime, o doutor apertando o botão, reiniciando as coisas. É um episódio que é muito Doctor Who, eventos complexos e muitos paradoxos dentro dele mesmo. Eu acho que vale a pena assistir, e principalmente pela cena que marca muito, que é ao final, que o doutor diz: quem é você, o que você quer, né? Ele fala isso pra Clara como se ela fosse uma ameaça, e ele acaba percebendo que não, ela não é uma ameaça, ela é apenas uma pessoa normal e que ela não faz ideia do que está acontecendo também. Então é legal ver como a Clara, que a gente viu a Oswin, a gente viu a Clara Oswin lá naquele outro episódio, e agora essa Clara aqui não faz ideia do que está acontecendo. Os eventos, aquela Clara, ainda não aconteceram. Então eu gosto como isso vai sendo levado aos poucos, episódio a episódio. E agora sim, a gente vai para a sequência de 2 episódios que não são nem um pouco marcantes. É o Horror de Crimson. Eu não tenho nem muito o que comentar, ele não é um episódio legal, ele é um episódio muito simples e que não tem muita profundidade aqui para desenvolver. É mais um episódio no passado e que tem uma temática que não me encanta muito. E também tem o Pesadelo de Metal, que foi escrito pelo Neil Gaiman, mais uma vez. Neil Gaiman, que teve várias acusações de abuso e que no fim das contas eu comento aqui como contexto, mas que não tem muito sentido eu me desenvolver muito a respeito disso e do episódio dele, até porque não é um bom episódio. É um episódio dos Cybermen e eles tentaram renovar esse Cybermen e transformaram eles em algo muito tecnológico, muito além do que deveria ser, robóticos, que escapam a ideia original do Cybermen de ser pessoas que foram transformadas em robôs e não em 100% robô que parece um plástico
com luz de LED, luz gamer, enfim. Então, Nightmare in Silver, vamos seguir em frente que tem outras coisas mais interessantes, como o episódio O Nome do Doutor. E aí deixa eu contar pra vocês, porque teve muita polêmica na época sobre esse episódio, as pessoas desesperadas achando que o Steven Moffat ia revelar o nome do Doutor e que isso ia criar um grande problema, não sei o que. E às vezes um título do episódio é apenas um título do episódio. Ele tem a ver com a ideia do nome do Doutor, mas que na verdade o nome do Doutor é apenas uma promessa. O segredo do Doutor vai muito além, que é o Doutor da Guerra, que ele tinha escondido ali dentro dele por muito tempo, por causa da Guerra do Tempo, que eu vou falar, claro, no episódio The Day of the Doctor, em um vídeo específico sobre ele. Mas esse aqui é o episódio que marca muito pra mim, primeiro, porque a gente vai finalmente pra Trenzalore, esse lugar que é pra ser o destino final do Doutor, é o cemitério do Doutor, da batalha do Doutor, em que ali ele vai ser enterrado. Então o conceito do episódio todo eu adoro, a ideia de ter aquele brilho no meio da tarde depois que o Doutor morreu e que é possível entrar ali e ver a história do Doutor e modificar a história do Doutor como a grande inteligência está fazendo. E também o fato de que Trenzalore foi nessa época que eu criei o canal, o Trenzalore em si, que antes era um blog, e foi muito inspirado nesse episódio. O Trenzalore aqui tinha como slogan não recomendado para viajantes no tempo, que é basicamente assim, não vá no seu próprio túmulo. E é tudo isso que a gente vê sendo desenvolvendo nesse episódio. Sensacional aquela sequência inicial da Clara em Gallifrey, ajudando o Doutor a roubar a TARDIS, e todas as outras coisas que a gente vê, a Clara sendo um fator importantíssimo na vida do Doutor. Eu acho legal como enredo e assistir, me divertir, eu acho que combinou bem com toda a ideia da Clara. Ela acabou sendo uma personagem importante na vida dele, mas todas as companions deveriam ser extremamente importantes na vida do Doutor, senão não teria sentido elas existirem ali no enredo. Mas enfim, é legal ver como as coisas vão se desenvolvendo ali naquelas cenas iniciais, com a Clara sendo uma das principais pessoas da vida dele, ajudando ele em momentos que ele não tinha mais chance de sobreviver. Então ela vai para esses momentos no passado para lutar contra a grande inteligência que estava apagando toda a vida do Doutor, e isso faria com que absolutamente todas as coisas e todos os planetas que ele salvou não existissem mais, e isso causaria um caos. A gente meio que vê as consequências disso durante esse episódio. Também tem a River Song, obviamente tem ali o fantasma da River Song, que ela vem daquela matriz, né, que ela foi deixada na biblioteca lá na 4ª temporada, e aqui ela aparece de novo como essa pessoa, através dos sonhos, viagem do tempo através dos sonhos, e ela continua ali durante toda essa aventura, o Doutor fingindo que não vê ela, mas na verdade ele tá vendo ela o tempo todo, e tem uma despedida muito bonita do 11º Doutor com a River Song, que é sensacional. Então, no final de tudo, vem o momento mais marcante que, se você não viveu isso na época, talvez não seja tão marcante assim, a não ser que você não tenha recebido nenhum spoiler. Mas o fato de eles terem introduzido um novo Doutor do nada, e era o John Hurt, um ator tão importante, foi incrível. Então eles introduzem o Doutor do John Hurt e ninguém sabe o que ele é, ninguém sabe o que vai acontecer, e a gente precisa esperar o episódio The Day of the Doctor para confirmar todas as coisas, que, né, eu vou comentar mais. Mas esse episódio é incrível pra mim. Então essa 7ª temporada, a segunda parte da 7ª temporada, traz episódios legais. Eu tenho algumas particularidades com esse Doutor na 7ª temporada, porque eu gostava muito mais da forma como o Matt Smith atuava para esse Doutor na 5ª e 6ª temporadas, principalmente na 6ª, que eu acho que foi o pico dele como Doutor. Na 7ª eu já acho que ele começa a ir para um lado mais bobinho, mais assim, que vai saindo um pouco da ideia do personagem que a gente viu na 6ª temporada. Enfim, ele teve algumas mudanças drásticas na vida dele, e talvez seja por isso que ele ficou ainda mais bobinho como um mecanismo para superar essas perdas. Mas eu não sei, não gosto. Eu tenho uma coisinha. E aí tem esses episódios específicos que eu comentei também, que baixam um pouco a qualidade da temporada, mas no geral
Alguns são muito bons, como O Nome do Doutor aqui, e também o encerramento, quando a gente vai pro The Day of the Doctor, que tá na 7ª temporada, mas é um episódio especial e, enfim, não cabe muito 100% aqui. E depois tem o episódio final também, The Time of the Doctor, quando o Doutor regenera. Mas é uma temporada que marca aí por grandes acontecimentos na vida do Doutor. Tem a Clara, a revelação da Clara, então é bem interessante saber e resolver esse mistério para ir para a 8ª temporada, que eu já comentei aqui no canal tudo sobre essa temporada. Mas é isso, é uma temporada que se encerra aí. É uma temporada conturbada e também muito dividida em opiniões, mas você pode dizer nos comentários o que acha dela, pode compartilhar com as pessoas também. E me aguarde aí, porque eu vou falar sobre o episódio The Day of the Doctor e também vou falar sobre o episódio The Time of the Doctor separadamente aqui. É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.